Agradecer também ao Senhor pela oportunidade, ao qual nos concede, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Bentes, pastora Nívia, aos amados obreiros do altar, que o Senhor Deus possa os abençoar em nome de Jesus. Repita comigo: é noite, do Senhor, me mostrar, que eu sou nascido para preservar. Quem toma posse dessa palavra? Aleluia, glória a Deus. Sem mais delongas, abra vossas Bíblias no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 39 e no seu versículo de número 2. Jesus, Aleluia. O Senhor vem abençoar a vida de cada um por meio da palavra do Senhor em nome de Jesus. Livro de Gênesis, no seu capítulo de número 39, no seu versículo de número 2. E diz a palavra do Senhor: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Podemos assentar em nome de Jesus? Aleluia. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Glória a Deus. Olhando hoje para esta data, olhando para o dia de hoje, a qual o Senhor nos preparou, olhando para o sexto elo desta campanha, Nascidos para Vencer, a qual está registrada no livro de 1 João, no seu capítulo de número 5 e no seu versículo de número 4, eu posso entender em que o apóstolo João, ele, com toda a propriedade dada pelo Senhor Jesus Cristo, ele abre a sua boca e começa a dizer que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aleluia. E observando mais a fundo esta palavra, o apóstolo João, ele não falava isso da boca para fora. O apóstolo João, eu posso entender que ele não tratava, pastor Denis, desta palavra, ele não tratava desta direção assim em vão. O apóstolo João, ele estava na ilha de Patmos, preso. O apóstolo João, ele estava em cadeias. Todavia ele estava alegre, porque ele estava preso, mas a sua alma estava livre. E não é diferente de você essa noite. Você está aqui nesta casa do Senhor, no sexto ano desta campanha, Nascidos para Vencer. E hoje, por meio da palavra do Senhor, Deus te trouxe aqui nessa noite para te mostrar que você é nascido para vencer. Mas você não é só nascido para vencer, você é nascido para preservar. Você é a geração que vai morar na Nova Jerusalém. O Senhor Deus te chama nesta noite pelo seu nome e te convida a entrar no manto de glória, a entrar na profundidade da palavra do Senhor. E se você estiver ligado, meu querido, o Senhor Deus vai te tomar pela tua mão nesta noite. O Senhor Deus vai te levantar. O Senhor Deus vai te mostrar a dimensão a qual Ele preparou para ti nessa noite. Assim diz o Senhor Jesus. E a palavra do Senhor Jesus, a qual acabamos de ler no livro de Gênesis, livro a qual foi escrito pelo querido e amado líder Moisés, o libertador do povo, debaixo da direção do Espírito Santo, o Senhor Deus começa a guiá-lo a escrever o livro de Gênesis tudinho. E quando chega no seu capítulo de número 39, na verdade, no seu capítulo de número 37, começa a história de um menino, sendo ele o mais novo da sua casa, sendo ele o 12º filho de Jacó com Raquel, sendo ele o caçula. Naquela época, ser filho caçula não tinha tanto crédito como tem o mais velho, o primogênito, porque a bênção de Deus sempre esteve sobre a vida do cabeça, sobre a vida do maior, sobre a vida daquele a qual o Senhor Deus o concedeu como primeiro na vida de um homem e na vida de uma mulher. E aos olhos do homem, aos olhos dos outros, talvez José não tinha a mesma fama, José talvez não tinha o mesmo porte físico como Rúben, porque Rúben ele era o primogênito de Jacó. E olhando a história de José, como todos vocês conhecem, que José ele era um menino a qual ele era muito amado de seu pai, porque José ele era filho da velhice de seu pai. Mas eu parei e a custar entender por que Jacó amava tanto a José. Antes de José,
até mesmo antes dos demais filhos, o Senhor Deus tinha uma promessa abraâmica na linhagem de José. Na linhagem diante de José, na linhagem de Jacó, na linhagem de Isaac, na linhagem, aleluia, de Abraão. E o Senhor Deus tinha dito a Abraão que ia fazer da sua semente, ia fazer dos seus filhos na terra como a areia do mar. E o Senhor Deus conservou essa promessa sobre a vida dele, mas só que Deus não simplesmente falou para Abraão que ele seria pai de multidões, não. O Senhor Deus, ele tinha liberado algo sobre a vida de Abraão, que eu quero aplicar a você nessa noite. A promessa de Deus, quando custa entrar na vida do homem, ela não vem só desmerecidamente, ela não vem só como uma promessa qualquer. Ela vem com o intuito de mudar a sua vida, de mudar a sua história, de mudar o seu quadro, de mudar a sua geração. E olhando eu para a vida de Abraão, eu posso entender o zelo de Deus sobre a semente de Abraão. Abraão, ele teve seus muitos filhos, mas eu não quero me ater a Abraão, eu também não quero me ater nessa noite a Isaac, eu também não quero me ater a Jacó, mas quero tratar sobre a vida de José. E diz a palavra do Senhor Jesus que José, ele era um filho muito amado, porque José, como eu já havia falado, ele era filho da velhice. Talvez o amor a qual Jacó tinha por José, era porque José, além de ser o seu caçula, José, ele era um menino a qual ele tinha mais tempo com o seu pai, porque havia já cerca de 11 na sua frente, 11 maiores, 11 mais adultos, 11 mais fortes, 11 mais capacitados. Mas o que me custa entender diante da palavra do Senhor Deus é que talvez o Senhor Deus, usando a vida de Jacó, chegou a Rúben, tentou aplicar ao coração de Rúben, talvez os ensinamentos, talvez a lei de Deus, talvez ensinar a Rúben como construir um altar, porque Jacó, ele era um homem a qual, onde ele chegava, ele levantava um altar diante de Deus e ali queimava incenso. E posso eu entender que talvez Jacó, ele custou talvez ensinar a Rúben, a Simeão, a Levi, a Judá. Talvez nenhum desses 4 primeiros filhos, sendo eles filhos de Leia, não deram a mesma credibilidade a qual José deu. E o que me leva a entender é que, antes mesmo de toda essa questão entre os filhos acontecer, Jacó, ele foi um homem a qual tinha várias mulheres. Inclusive, ele tinha Zilpa, ele tinha Leia, Raquel e Bila como esposas. Todas elas deram a luz aos seus filhos em tempos determinados diante de Deus. E posso eu entender que havia uma certa disputa com Jacó. Essas 4 mulheres, elas disputavam a atenção de Jacó. Essas 4 mulheres disputavam o tempo para com elas, com Jacó. E o que eu busco entender é que depois, quando veio seus filhos, quando veio as gerações futuras, quando veio todos eles, quando completou os 10 filhos de Jacó, aos quais essas mulheres deram à luz, chegou a vez de Raquel. Raquel, ela era uma mulher estéril. Raquel, ela não tinha a mesma facilidade de ter filhos, assim como Zilpa, assim como Leia e assim como Bila. Ela não tinha. E ela clamava ao Senhor. Ela na verdade, ela se humilhava diante do Senhor. Ela pedia a Deus para que Deus o lembrasse dela, para que ela pudesse também frutificar. E posso ver também a vida de Raquel como uma mulher a qual buscou sempre estar querendo fazer alguma coisa, sempre chamando a atenção de Raquel. Me recordo eu no livro de Gênesis, em seus capítulos anteriores, do 37º, em que Raquel, ela fazia de tudo, e todavia o amor de Jacó por Raquel continuava sendo o mesmo. Jacó, ele sabia, Jacó, ele notava a importância de Raquel, mesmo ela não tendo filhos, mesmo ela não ter dado ao seu marido, ao seu esposo, filhos. E assim prosseguiu essa história. Só que chegou um dia a qual o Senhor Deus se lembrou de Raquel. E da semente de Abraão com a sua esposa Raquel é gerado José.
José, ele era um menino desde o ventre da sua mãe, havia uma promessa de Deus sobre a vida dele de preservar. Eu começo a entrar na mensagem nesta noite, dizendo para você, desde o ventre da sua mãe, desde quando você foi gerado pelos seus pais, uma promessa estava sobre a sua vida. Você não é obra do acaso, você não é alguém a qual muitos o desconsideram. Há uma promessa sobre a sua vida. E olhando eu para a vida de José, menino novo, menino experiente, pastor Denis, ele só tinha 17 anos, mas ele estava aprendendo a pastorear, ele estava aprendendo o manejo das ovelhas juntamente com seus irmãos. E eu posso ver José buscando, aprendendo, buscando a cada dia conhecimentos, só que, aleluia, ele não buscava só fazer uma coisa. José, ele não queria somente mexer com ovelhas. José, ele não queria só fazer, talvez, ir no comércio, não. José, ele sentava com seu pai e buscava aprender da sua cultura, do seu Deus, da vontade de Deus para a vida dele e para a semente, desde Abraão até a vida de seu pai Jacó. E olhando eu para a vida de José, eu custei a entender que ele era muito querido e muito amado por Jacó, porque José, ele era um menino que quando ele pegava tudo aquilo a qual o seu pai lhe aplicava o coração, José, melhor dizendo, ele era um menino que ele guardava para si. Talvez Rubem, ele pegou os ensinamentos de seu pai e o lançou num salquitel furado. Talvez Simeão e Levi lançaram também os conhecimentos que seu pai o aplicou num buraco. Talvez Judá, ele não valorizou os conhecimentos aos quais o seu pai lhe aplicou da mesma maneira que José aplicou. E diz a palavra do Senhor que José, ele tomou a frente de tudo isso e ele foi aprendendo. A cada dia ele foi aprendendo algo com seu pai, a cada dia ele foi aprendendo algo com Deus. E ele tinha um certo desejo em conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Talvez você entrou nessa noite aqui como José, com vontade de saber o que é que Deus tem com você, com vontade a qual o Senhor tem planejado na sua vida. Talvez a sua curiosidade é tão grande de saber a profundidade do seu ministério, mas eu tenho uma palavra para te dizer, José. Nesta noite, o Senhor Deus quer te mostrar por meio de algumas lições que Ele vai te ensinar. O Senhor Deus vai te capacitar. Você não vai ficar parado muito tempo. José, talvez você é o menor da sua casa. José, talvez tentaram te odiar, José, só porque você é amado de seu pai. E eu lendo mais um pouco a palavra do Senhor, eu custo entender no mesmo livro de Gênesis, o seu capítulo 37, a qual Jacó, ele estava habitando na terra das peregrinações de seu pai, a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel, a terra prometida, desde o povo a qual o Senhor Deus selou da geração de Moisés, aquela terra a qual o Senhor Deus tinha na vida dos seus filhos. E estando as gerações de Jacó naquela terra, e sendo José de 17 anos, ele estava lá apacentando as ovelhas de seu pai com os seus irmãos. E este jovem estava com os filhos de Bila, sendo eles Dan e Naphtali. Aleluia! E com os filhos de Zilpa, Gade e Asser. Aleluia, glórias a Deus. E ele estava juntamente com seus irmãos. Certa noite, José, ele teve um sonho, onde ele via alguns molhos numa lavoura. Ele via os seus 11 molhos e 2 molhos maiores. E aqueles molhos, eles se prostravam diante dos molhos de José. E José, tendo este sonho, ele chegou diante dos seus irmãos no outro dia e foi contar a eles, foi contar aos seus pais. Só que os irmãos de José, eles discerniram na hora e tentaram já no começo matar o sonho de José. Eu começo dizendo a você nessa noite, talvez você teve um sonho grande, mas você ainda é pequeno. Talvez você começou e você não tem um certo discernimento, e você com grande alegria no seu coração, expande os seus sonhos, seus projetos, e muitos tentam matar. Eu começo a dizer a você nessa noite, pega os seus projetos e guarda para você e para Deus. Pega os seus
sonhos e guarda. Pega tudo aquilo que Deus te deu, todas as promessas, todos os projetos que Deus confiou na sua mão, tudo aquilo que Deus falou que vai te dar, que Deus vai fazer, guarda e confia no Senhor, que o Senhor no tempo certo vai trazer sobre a sua vida e você vai ser um grande preservador no meio do Egito. Aleluia. E vendo sobremaneira a tal atitude, Jacó repreendeu seu filho e disse: Ora, José, você acha que eu e a sua mãe e os seus 11 irmãos iremos nos prostrar diante de você? Eu custo a compreender, só que estudando mais um pouco a palavra do Senhor, eu pude entender que José, ele ainda era menino. José, ele tinha uma autoconfiança tão excessiva que ele sabia, ele tinha uma certa convicção que ele ainda seria alguém de grande valor na sua casa. Aleluia. E vendo talvez José assim sonhador, José assim com vários projetos no seu coração, os seus irmãos não gostavam de José. E podendo ver no decorrer do capítulo 37 do livro de Gênesis, que Jacó ele dá uma ordem aos seus filhos dizendo: vão a Siquém e lá levem as ovelhas para que elas possam aproveitar do pasto. E vendo esta ordem, os 11 filhos de Jacó não gostaram da direção que o seu pai lhe deu. E entre Hebrom e Siquém havia cerca de 40 milhas aproximadamente. E eles foram até aquela jornada para o seu pai. O seu pai sabia que eles iam até Siquém, mas só que entre os irmãos eles já tinham alguém a qual era obstinado, uma pessoa que não aceitava muito as diretrizes, uma pessoa que não aceitava de uma certa maneira as direções de seu pai. Sendo Judá, o tal, ele, juntamente com seus irmãos, resolvem ir um pouco mais adiante, resolvem ir a Dotã. Mas só que José, menino novo, estava com seu pai, estava lá à disposição de seu pai. E seu pai, sendo já velho de dias, ele também não era bobo. Seu pai, ele já sabia o que cada filho era obediente, se cada filho tinha temor à palavra do seu superior. Jacó, ele manda José ir de encontro aos seus irmãos à procura de saber notícias, para saber como que está o rebanho de seu pai, para saber como está a criação daquela família. E Deus assim envia por meio da vida de Jacó, porque tudo, primeiramente, quero dizer a você que tudo sobre a sua vida há um propósito de Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Que por meio de Jacó, o Senhor Deus abençoa as ovelhas e manda a José. Aleluia, Jesus. E Jacó, ele diz a José assim: José, vai de encontro aos teus irmãos e veja como que está a situação e me traga-me notícias. E José, sendo filho muito obediente, José estava sempre ali ao lado de seu pai. Ele tomou aquela palavra, aquela ordem e decidiu ao de encontro de seu pai. Só que no meio do caminho, ele acabou se encontrando com um varão errante. E esse varão, ele perguntou a esse varão: vocês viram meu irmão, os filhos de Jacó? E aquele varão, ele responde para José e diz a ele: eles foram-se daqui porque eu ouvi eles dizer que eles iam a Dotã. E José, pois, ele ouvindo que os seus irmãos tinham planejado mudar a rota a qual seu pai lhe deram, José, ele foi a Dotã. José, ele foi saber o que havia acontecido. E José, quando estava mesmo assim longe, à vista de seus irmãos, os seus irmãos puderam saber que estava vindo José. E entre eles começaram a cochear, entre eles começaram a murmurar, dizendo:
Olha, lá está vindo aquele predileto do meu pai. Olha, aquele lá está vindo o queridinho do papai. Talvez você entrou nessa noite sendo o queridinho do papai, mas só que muitos não vão com a sua cara, só que muitos pretendem te vender esta palavra. Mas eu quero dizer para você, seja você assim como José, seja você obediente. Não importa, por mais que extravie as diretrizes, continue você debaixo da direção de seu pai. Esta geração está se perdendo porque está saindo da direção. E estudando um pouquinho a diferença de Dotã e Siquém, eu pude entender que Dotã era rota de comercialização egípcia. Os mercadores, os viajantes, eles passavam por Dotã a caminho do Egito. E vendo esta situação, pude entender que os filhos de Jacó, eles não tinham mesmo o temor a qual o Senhor Deus a José. A qual o mesmo temor a qual Deus ensinou aos homens na terra, a qual o Senhor ensinou a Abraão, a qual ensinou a José. Os filhos de Jacó perderam a essência. Eles não tinham mais certas características de portar a glória de Deus. Porque eles amavam mais ao mundo, mais as coisas do Egito. E sendo primogênito, também havia desrespeitado o leito de seu pai, o traindo com a concubina. E podendo ver que os filhos de Jacó já estavam obstinados em buscar as coisas as quais lhe traziam alegria, o Senhor Deus começa a colocar no coração de José um sonho diferente, um sonho de ser a diferença, um sonho de chegar onde os filhos de Jacó abriram mão para chegar. Aleluia! Só que quando José ele chegou junto de seus irmãos e eles, aleluia, glórias a Deus, e eles estavam juntamente com seus irmãos, assim quando José chegou, José, ele já foi mal tratado pelos seus irmãos. José, ele mal chegou perto dos seus irmãos e do rebanho, ele já foi maltratado. E pegaram José com grande ira em seu coração e lançaram numa cova. Naquela época a cova ela era aberta como se fosse um poço para nós, um poço acontecendo hoje em dia, e eles furavam aquilo ali à busca de água em meio à sequidão. Mas só que quando viram aquela cova, uma cova um pouco profunda, quando lançaram José e não havia água, eles perceberam, se nós ficarmos aqui, à beira aqui, deixarmos ele sofrer um pouco, a gente pode tirar proveito da situação. Mas só que o ódio no coração deles estava tão grande, mas tão grande, que eles planejaram matar a José. Arrancando-lhe a túnica qual seu pai lhe fizeram, uma túnica talar, uma túnica de várias cores, uma túnica de destaque. Só que os irmãos de José, eles não sabiam que o que fazia diferença na vida de José não era a túnica, era a unção de Deus por meio daquela túnica. Eu começo a dizer a você nessa noite, muitas coisas na sua vida começam a fazer peso na sua vida, não pelo que você é na sociedade, não pelo que você é na igreja, mas pela unção a qual Deus capacitou a sua vida, mas pela unção que Deus liberou sobre a sua vida. Então eu tenho a te dizer nessa noite, por mais que queiram tomar o que é teu, por mais que queiram arrancar a sua túnica, por mais que planejam a sua morte, você é alguém que é portador da glória de Deus, porque a túnica qual seu pai te deu a unção da capacitação, te deu uma unção para que você venha preservar em tempos de crise. E como os irmãos já sabem a história, José ele foi arrancado dali, José ele foi maltratado, José ele foi tirado dali como um animal pelos seus irmãos, e passando aquela caravana de ismaelitas que iam para o Egito, à procura de vender aquilo que eles conseguiram durante a sua trajetória, os irmãos de José decidiram não matá-lo para que o sangue de José seja cobrado na mão deles. Decidiram vender José. E por apenas 20 moedas de pratas,
Pegaram José e entregaram na mão dos ismaelitas, rasgaram a sua túnica, aspergiram sangue de uma besta fera e foram entregar a seu pai. E você conhece a história que na verdade Jacó ele entrou em luto, e Jacó ele dizia que ele ia levar aquilo até a sua sepultura, de tão profunda e tão amarga dor que Jacó estava sentindo pela perda de José. Mas só que havia um propósito de Deus, mesmo na desaventurança na vida de José. Quero eu trazer para você uma pequena reflexão dessa noite, por meio dessa pequena palavra, com o seguinte tema: preservando a glória de Deus em tempos de escassez espiritual. Livro de Gênesis, o seu capítulo de número 39, no versículo a qual nós lemos, no seu segundo versículo, diz que o Senhor estava com Jacó e ele foi varão próspero, e este estava na casa do seu senhor egípcio. E observando que José, como ele já tinha chegado na terra do Egito, após ter passado vários dias em dificuldades, vários dias sendo maltratado, sem comer direito. Imagine você nessa noite, José seguindo uma caravana de ismaelitas, José ele sendo tirado da casa do seu pai à força pelos seus irmãos, ele sendo todo a cada dia maltratado, José ele levando chicoteadas para chegar até o destino final, que era o Egito. E chegando lá no Egito, os ismaelitas venderam José a um dos cabeças de Faraó, a um homem chamado Potifar. E José ele foi levado ao Egito, e Potifar, o eunuco de Faraó, sendo ele capitão da guarda, varão egípcio, ele comprou José das mãos dos ismaelitas que tinham levado até lá. E o Senhor estava com José, e ele foi varão próspero na casa do seu senhor egípcio. Eu começo dizendo a você nesta noite que, por mais que venderam a você ao mundo, por mais que você talvez esteja vivendo em um mundo a qual esteja turbado, um mundo a qual esteja dos avanços, eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite: assim como Deus foi com José, Deus é com você nesta geração. A nossa geração tem se extraviado dos caminhos de Deus de tal forma a qual nós dizemos: vamos na igreja, vamos cultuar ao Senhor, e esta mesma geração, meus queridos, esta geração, ela já começa a te condenar por você simplesmente seguir os caminhos do Senhor. Eu começo a dizer a você nessa noite: talvez você é alguém a qual Deus te chamou, você é alguém a qual você está dentro da casa do Senhor, e Deus tem um projeto na sua vida, e você fala da palavra do Senhor, e você transmite a glória de Deus, pastor Denis, para a vida de alguém, mas só que você é levado como fanático. Eu tenho uma boa notícia diante de Deus para te dizer: você desce ao Egito, mas o Senhor é com você. Você desce a cova, mas o Senhor é com você. Você desce as cadeias e o Senhor é com você, porque o Senhor é na sua vida para te livrar. Há uma unção de capacitação sobre a sua vida, a qual vai fazer você sendo um preservador em tempos de seca, em tempos de escassez espiritual. Aleluia! E observando isso, Potifar começa a perceber os dotes de José. Aquilo a qual eu falei no começo, que Rubem jogou fora, Judá jogou fora, Siquém jogou fora, Levi jogou fora, ele foi o conhecimento dos seus pais. José, ele guardou e aplicou cada conhecimento no seu coração. Eu tenho uma palavra profética para te dizer: o que Deus te ensinou, não joga fora. O que Deus te deu, não joga fora. As direções a qual o Espírito de Deus te deu, não joga fora, meu querido. Deus vai te usar. As ferramentas que para o homem não presta, para Deus presta. As ferramentas que jogaram fora, as ferramentas que muitos estão extravendo lá fora. Muitos jogaram os sonhos e projetos na cova, outros enterraram a procura de viver os prazeres do Egito. Aqueles filhos de Jacó, melhor dizendo, os filhos de Jacó, ele pegaram tudo aquilo que Deus havia aplicado ao seu coração por meio de seu pai. Eles jogaram tudo fora. Mas faça você como José nessa noite. Pegue os seus projetos, pegue os seus sonhos, pega tudo aquilo que Deus te deu para lavar sempre, todos os seus para lavar, tudo aquilo que Deus confiou na sua mão.
No Egito você vai se destacar como preservador. No Egito você vai ser diferença como preservador da palavra. E olhando para os dias atuais, sabe, missionário Sebastião Galdino, eu posso entender que José, ele tinha pegado cada dote a qual ele tinha aprendido com seu pai, e José, ele estava aplicando na casa de Potifar. José estava aplicando na casa do egípcio. José, ele estava na casa do seu senhor. José, ele tinha muitas habilidades. José, talvez ele manejava bem a marcenaria naquela época, porque José também, talvez ele sabia manejar bem o ramo da negociação. Talvez José, ele era um menino muito destacado, porque José, ele aprendeu a governar uma casa juntamente com seu pai, a liderar o rebanho. José, ele tinha tudo aquilo a qual ele aprendeu com seu pai em seu coração. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus tomou a vida de José e usou José na profundidade. Usou José onde muitos que foram qualificados pela mão de outros homens naquela terra do Egito, muitos as quais passaram por escolas, muitos as quais aprenderam com grandes naquela época no Egito, porque o Egito era a maior potência mundial naquela época, não tiveram a mesma capacidade, o mesmo nível, a mesma intensidade diante das dificuldades, diante da prova. E vendo que José, ele era um menino que havia se destacado, mostrando seus dotes, mostrando essa experiência que aprendeu com seu pai na casa do seu senhor egípcio, a sua esposa o encantou com José. E você conhece a história. José, ele foi tentado várias vezes. Diz a Bíblia no livro de Gênesis que todo dia a mulher de Potifar estava à procura de José. Todo dia a mulher de Potifar estava à procura de deitar-se com José. Todo dia o mundo procura você, bate na sua porta e te faz a seguinte pergunta: vem provar um pouco das delícias. Mas talvez aquilo que para os seus olhos possa te trazer vida, talvez aquilo que para os seus olhos é magnífico, para a sua alma pode ser mortífera, para a sua alma pode ser um veneno. Eu tenho uma palavra profética do coração de Deus para te dizer: a essência que é na sua vida é uma essência que o mundo não sente, é uma essência que o mundo enxerga. E a unção a qual o Senhor liberou sobre a sua vida é uma unção a qual só você sente, porque a capa estava sobre você. Mas só que é interessante, né? Naquele tempo, uma vestimenta diferente, presbítero Carlos, era uma vestimenta que mostrava que a tal pessoa era destacável para tal função. Mas só que José, ele estava na casa do seu senhor e ele não tinha mais a veste da lá. José, ele tinha as mesmas vestes de um serviçal. Meu Deus! Mas era a unção de Deus na vida de José. Era a unção de Deus, era a capacitação do Senhor na vida de José. Talvez você não tenha o mesmo rótulo de alguém que faz coisas no nível de um presidente nacional da república. Talvez você não é alguém de grande valor na sociedade porque você não é rico. Mas a unção que o meu Deus depositou na sua vida, a túnica que você veste, a túnica espiritual diante do Senhor, ela liberou, ela exalou algo na sua vida, um cheiro, um perfume, a qual homem nenhum tira de você. Mas vamos lá para as características de quem nasce para preservar. Agora aqui você vai saber se você é alguém diante de Deus para você preservar ou se você é só mais um dos irmãos de José. Comece a refletir na sua vida agora. Que o Senhor Deus tem algo a revelar ao seu coração. Você adentrou talvez quebrado, porque você não entende porque que talvez para o mundo você não tem valor, mas quando você chega aqui dentro você sente algo diferente. Talvez o que você sente aqui dentro, esse algo diferente que exala de você, a essência da túnica sobre a sua vida. Mas vamos lá para as características.
Alguém que é nascido para preservar, ele é odiado, ele não é compreendido, ele é invejado, ele é rejeitado e maltratado, ele chega até mesmo a ser vendido. Mas escute uma coisa, meu querido, se você está se enquadrando neste pequeno quadro de alguém que tem as características de nasceu para preservar, eu quero dizer algo para você. O seu sofrimento, ele desenvolve um caráter forte na sua vida e uma visão aprofundada nas promessas de Deus. Talvez o que você está passando, e talvez até mesmo você está vivendo como um Jó, talvez o que você passa, o ímpio chega e pergunta: está em pecado, está em pecado. Talvez você não está em pecado, é Deus te forjando no meio do cárcere, é Deus te forjando no meio da cova, para que você veja a essência da capa exalar sobre a sua vida, para que você veja a unção de Deus sobre você, e o caráter do seu próprio caráter está sendo forjado por Deus. Glória a Deus. E falar de caráter sendo forjado dói, né? Falar de Jesus pegando assim, porta e parafuso apertando dói. E como, né? Mas talvez para você nessa noite, o seu sofrimento, aleluia, o seu sofrimento, ele vai desenvolver dentro do seu caráter uma habilidade tão profunda que homem nenhum vai entender. Calabascu que manda rabia sé, anacanto de plovo subi de canta rabia sai, anabantubi de plovo sé. Talvez o seu sofrimento para você não está vendo por que você passa tanta luta, mas Deus me autoriza a dizer a você nessa noite que o seu sofrimento está trabalhando no teu caráter, para que a essência da capa possa adentrar e fazer se exalar com mais maestria na sua alma, e você, se alguém para nascer, nascido para preservar. Aleluia. 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 Terminando esta mensagem, quero trazer a você também o diferencial que há na sua vida. Sendo você um nascido para preservar. 7 características as quais todos nós, como igreja dos últimos dias, devemos ter. Porque as lâmpadas estão apagadas, mas o que diferencia é o azeite na lâmpada. Mas vamos lá. O diferencial na vida de quem nasce para vencer é, primeiro, ele teme ao Senhor. Quando a mulher de Potifar, ela tentou José, ele perguntou: mas será eu que posso fazer isso e pecar contra o meu Deus? Alabaço. Quantos perderam essa essência de não se preocupar com o que Deus, com aquilo que Deus se importa? Muitos perderam isso. Muitos poucos se importam. A nossa geração vive modas e modas e perderam a essência. Estão só como os irmãos de José. Mas se você é um José, você tem ao Senhor. Você valoriza os princípios que Deus está te ensinando nesta prova, Calabás. Talvez no deserto você está valorando, você está aprendendo a cada... Se você está ligado aí, deixa o Senhor falar com você. Você, Calabachandarábia, é alguém nascido no meu coração, para preservar os meus princípios. A geração se corrompeu, José, mas eu te chamei pelo teu nome, eu te forjei. Você é diferença na multidão. Você sempre está na contramão do mundo. Sabe por quê? Porque você foi roubado da casa do seu pai. A sua casa não é aqui no Egito. Esse mundo não pertence a nós. Há uma nova Jerusalém que o Senhor Deus separou para mim e para você. E para você ficar assustado aqui agora, alguns anos atrás, no espaço, vários cientistas da NASA tiveram a suspeita de ter encontrado uma cidade flutuando sobre o espaço. Custando eu a entender esta matéria, e pude compreender, pastor Denis, que verdadeiramente o Egito não é o nosso lar. O Egito é terra de passagem para você. Você nasceu para preservar? Nasceu?
Mas entenda um negócio aqui, calabassubre, na autoridade a qual o Senhor me concede nessa noite, com uma voz profética, digo a você: o Egito não é a sua casa. Você está no Egito para mostrar que você é diferença. Você nasceu para preservar. O Egito é lugar onde o Egito é lugar onde Deus colocou você para mostrar aos perdidos que você é alguém que porta a glória de Deus. José, ele tinha vestes de um serviçal. Sabe o que é você assim? Quem lembra do pano de saco o quê? Glória a Deus. Vestes de humilhação. Serviçal não tinha honra nenhuma em casa do seu senhor, viu? Mas José, ele tinha aquela vestimenta simples. Vivendo, meu querido, para você compreender o término dessa mensagem, que o que não importava na vida de José não era a roupa. Ele era bem sucedido, porque o Senhor várias vezes vai repetir no livro de Gênesis, que a cada vez que José era aprovado, o Senhor era com José. Não era as vestes de José, não era o jeito de José falar, não era o estudo de José, não era a escola de José, era o Senhor sendo com José. E a unção na vida de José era tão grande, que José, ele foi acometido de uma calúnia. E você conhece a história para nós andarmos aqui. E você vê que José, ele é lançado no cárcere. Mas o Senhor foi com José. Aleluia. Até no cárcere, Deus confiou na mão de José cargos de suma importância. Imagina alguém, talvez daquela delegacia, tomando conta dos outros presos, fazendo um certo papel de carcereiro, cuidando de pessoas, sendo ele um dos prisioneiros. Você começa a entender nessa noite que a unção exalava a cada dia na vida de José. A presença de Deus, mesmo sendo dificultada, havia sido marca registrada no caráter de José, a tal ponto, a qual nos revela no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 41 e no seu versículo de número 38, aleluia. A palavra de Deus vai dizendo que Faraó, ele põe José como governador, e ele diz assim aos seus servos: nós acharíamos um varão como este, como José, em qual porta o Espírito de Deus? Não, porque os eunucos, os adivinhos, os mágicos, aqueles grandes, os que foram preparados por um dos homens, eles não tinham o mesmo potencial que você tem. Ele não tem o mesmo potencial a qual Deus colocou na sua vida. Então nessa noite, alegra-te mulher, alegra-te homem, calabacebe, é a unção que capacita você, não é o estudo. Talvez a faculdade dá até um peso, mas é a unção, é a presença que exala sobre a sua vida. Aleluia. Era tão forte o negócio que Faraó olhou para José e ele disse: poxa, que menino diferente, o que ele tem? A glória de Deus. Aleluia. Aquilo que muitos não souberam, tentaram até mesmo fazer certas mágicas vãs, posso dizer, certas diretrizes erradas, pagãs diante do olho do nosso Deus. José, ele seguia de forma tão maestral, de forma tão linda, que a glória de Deus exalava sobre a sua vida, e a presença do Senhor era com ele. E eu termino essa mensagem dizendo para você: a cova e o cárcere, eles são oportunidades de crescimento para a tua vida, pois é lá onde a glória de Deus, ela vai reluzir sobre a sua vida, é lá onde a glória de Deus vai exalar sobre você. E você conhece a direção. José, ele teve poder e capacidade para administrar, sabe assim, administrar. A pastora Rose, você, a senhora que trabalha com a área da administração da igreja, os números as quais hoje em dia são limitados, certo? Mas só que José, a bênção era tão grande na vida dele, que não teve mais nenhuma numerologia para classificar o tanto que José arrecadou em épocas de seca. Era tão gloriosa a presença de Deus na vida de José, e José, ele tinha de tal forma administrado tão bem os 7 anos
de fartura, que ele guardou tanto, que quando chegou na hora de vender, na hora de suprir a necessidade das nações, supriu todas elas, e ainda não havia medida, número e cálculo para fazer a soma do que havia José arrecadado durante 7 anos. Você sabe o que é isso? É a unção da multiplicação na sua vida. Quem vai se preservar, quem preserva até a unção da multiplicação. Coloque-se de pé, por favor. Eu vou orar com você, eu já quero agradecer a minha oportunidade e vou entregar na mão do pastor Denis. E quero dizer a você, se você é um José e está na cova e está sofrendo, você está chorando, eu quero fazer um convite a você, vem aqui na frente, os obreiros vão orar pela sua vida e Deus vai te mostrar que aqui a diferença não está no que você veste, não está no que você é a túnica está lá que fez exalar dentro de ti, é a túnica que colocou em você uma essência, agora você é nascido para preservar nessa noite. Senhor meu Deus,